Alimento Diário, série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus, volume 3. Tema da terceira semana: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Anote os versículos desta quinta-feira. Atos, capítulo 17, do versículo 1 ao 15, e 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Vamos ler com oração Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Oh, Senhor Jesus, Senhor é o teu nome. Oh, Senhor Jesus, a tua glória o Senhor não dá a outrem, nem a sua honra às imagens de escultura. Senhor, não queremos ter ídolos na nossa vida, Senhor. Não queremos nos distrair confiando em outras coisas que não seja o próprio Senhor. Temos a quem recorrer. Obrigado que o Senhor nos ouve. O véu já foi rasgado e nós podemos entrar ao Santo dos Santos. Muito obrigado que hoje o Senhor está no nosso espírito. O Senhor é o nosso verdadeiro Deus. Oh, Senhor, queremos dar glória somente a Ti. Louvado seja o Senhor. O contexto histórico da primeira aos Coríntios, parte 1, a cultura grega. Em sua segunda viagem, obedecendo à direção do Espírito, Paulo foi à Macedônia e estabeleceu a igreja em Filipos. Partindo dali, seguiu para Tessalônica, dirigindo-se posteriormente à Bereia, onde pregou o evangelho e muitas pessoas foram convertidas. Todavia, em razão do tumulto causado por alguns líderes judeus, os irmãos enviaram Paulo de navio para Atenas, como vemos em Atos 17, do 1 ao 15. Segundo relata Atos, no versículo 16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Aqui é importante discorrermos brevemente sobre o contexto histórico da Grécia naquele momento. A Grécia foi o berço da democracia, sistema de governo desenvolvido em Atenas, na qual alguns cidadãos possuíam direito ao voto direto. Diferentemente dos dias atuais, naquela época não havia senadores ou deputados representando o povo. Era uma democracia direta, onde alguns atenienses, ou seja, homens adultos e livres, poderiam votar e exprimir suas opiniões. Observamos isso descrito também em Atos capítulo 17, versículo 17, que nos diz: Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Praça no grego é ágora. Ágora era o centro cívico da cidade-estado, que eles chamavam de polis. As pessoas reuniam-se ali para discursar e debater diversos assuntos. É daí que vem a palavra agorafobia, fobia de multidões e de lugares abertos. Na época, nessa ágora, os cidadãos tinham liberdade de expressar suas ideias e opiniões. Era onde a democracia ocorria na prática. Também ali os filósofos exibiam seus pensamentos, palavras de sabedoria, de persuasão e de convencimento lógico. Como vemos, a cultura grega era pautada pela liberdade de expressão. Isso explica o fato de haver na igreja em Corinto tantas preferências, como vemos em 1 Coríntios 1, 12. A praça também era o centro de comunicação, pois não existiam jornais, revistas, tampouco mídia social. Portanto, os comunicados oficiais eram feitos na ágora. No tocante à religião, os gregos eram politeístas, isso é, acreditavam em vários deuses. É possível que isso tenha vindo da influência de Nimrod. Quando estudamos o livro de Romanos, vimos que Nimrod incitou o povo a não se preocupar com a vontade de Deus. Naquela ocasião, todos viviam temerosos de sofrer outro castigo de Deus,
como o dilúvio, caso praticassem o mal. Então Nimrod, um homem poderoso que se destacava entre o povo, começou a dizer-lhes: Vocês não precisam preocupar-se com Deus. Eu garantirei que vivam bem. Confiem em mim. Dessa maneira, ele minava no coração dos homens o conceito do verdadeiro Deus. Nimrod pregava que o homem tinha o direito de fazer o que bem quisesse. Ele estimulava o povo a buscar a própria felicidade, a fazer a própria vontade, a livrar-se daquilo que ele chamava de opressão desse Deus único. Dessa maneira, levou a sociedade daquela época a viver independente de Deus. Contudo, por mais capazes que fossem, alguns desejos não poderiam ser satisfeitos pela força humana. Por isso, começaram a apelar para os deuses. Daí entrou a idolatria. Os ídolos foram criados pelo homem para o seu próprio benefício. Se queriam uma plantação próspera, sacrificavam ao deus da agricultura. Quando não conseguiam casar-se, faziam sacrifícios ao deus casamenteiro. Quanto engano! Tal influência propagou-se de tal forma que chegou até a Grécia. Na época em que Paulo estava em Atenas, havia um panteão de deuses, um para cada necessidade: Deus da agricultura, da prosperidade, do casamento. Em Corinto, havia o grande templo de Afrodite, deusa dedicada ao sexo, cujas sacerdotisas praticavam a prostituição. Toda essa situação era lastimável e ofendia imensamente o coração de Deus. Todavia, Paulo utilizou essa esfera para falar aos gregos sobre a existência de um Deus único e verdadeiro. Amanhã veremos como Paulo aproveitou essa oportunidade. Uma pergunta: que lição você aprendeu com a leitura de hoje?